Vamos continuar nossa reflexão sobre o Salmo 23? Estudaremos a partir do verso 4. Eu gostaria de destacar que o verso 4 nos apresenta a atitude de Davi em tempos de perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Esta frase nos mostra que Davi se referia, nos versos anteriores, a um tempo de vida normal, sem grandes dificuldades. Entretanto, ele introduz agora uma declaração de fé que está se referindo a momentos que poderiam vir em sua vida. Momentos estes de grandes dificuldades, momentos de grandes perigos. Todos estamos sujeitos a estes momentos. O perigo resulta de muitas razões: pecado, fraqueza, tentação, temor da morte, frustrações. Esta frase também nos faz perceber que Davi, assim como nós, estava sujeito a momentos de crise, de perigo e de dificuldades. Deus não havia dito a Davi que, se ele fosse fiel, jamais passaria pelo vale da sombra e da morte. O Salmo 22 mostra Davi passando por sofrimentos, perseguições e pedindo a Deus auxílio. No verso 1 e 2 do Salmo 22, Davi se sente sozinho. Parece que está no deserto. Não consegue ouvir a voz de Deus. Você já não se sentiu assim também? No Salmo 22, no verso 20 e 21, Davi está sendo perseguido por seus inimigos e estes tentam contra a sua vida. Quantas vezes não somos perseguidos em nossas vidas por causa de nossa fé em Cristo Jesus? Se você não está sendo perseguido, caçoado, é porque talvez algo esteja errado em sua vida. O seu testemunho não tem incomodado outras pessoas? É sinal que você precisa parar e pensar no que está fazendo, ou no que está deixando de fazer. Na continuidade do verso 4 do Salmo 23, perceberemos o quanto Davi era um homem de fé. Sua fé o fortalecia mesmo nos tempos de perigo e de crise. Davi nos ensina que devemos afirmar a presença do Senhor mesmo durante o perigo. Ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi não disse que nenhum mal lhe atingiria. Entretanto, afirmou que não temeria mal nenhum, porque Deus estava com ele. Davi não via sinal algum da presença de Deus, nem ouvia o cício suave de sua voz. Contudo, mesmo nessa situação, ele se recusou a aceitar o assalto das ameaças circunstanciais e dos perigos do vale escuro como da morte. Ele simplesmente afirmou a presença de Deus. Você e eu podemos fazer o mesmo durante nossas épocas de perigo. Quando você andar por um vale tão escuro quanto da morte, não olhe para a situação e circunstâncias ao seu redor. Elas são enganosas. Se você der ouvido aos seus sentimentos, será derrotado. A confiança de Davi contra o mal estava no fato de que o Senhor era presente em sua vida. O que levou Davi a derrotar o gigante Golias? Sua confiança em Deus, e não em armas humanas. Conforme podemos ler em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 45. Ao dizer que ele iria em nome do Senhor, ele estava afirmando que confiava na presença do Senhor naquela luta. Como você derrotará os gigantes que se levantarem contra a sua vida, se não for através da confiança no Senhor? Confie na presença de Deus em todos os momentos de sua vida. Mesmo quando você estiver passando pelo vale da sombra e da morte. Afirme a presença de Deus, mesmo quando os seus sentimentos disserem que não. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Devemos crer nessas palavras
embora você não sinta a presença de Jesus com você todos os dias, Ele está com você todos os dias. Jesus não mente. E estará com você até a consumação do século, por meio do Espírito Santo. Declare todos os dias que levantar, diga você mesmo: Jesus está comigo, e tudo posso naquele que me fortalece. O terceiro destaque que eu gostaria de fazer neste verso é que Davi reconheceu a proteção de Deus, quando ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Reconheça a proteção de Deus sobre a sua vida. Os pastores da época de Davi usavam a vara para repelir os animais que ameaçassem a segurança do rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava sua poderosa e forte vara a fim de afugentá-los. Davi usou esta analogia em seu relacionamento com Deus. Ele comparou Deus a um pastor, dizendo com efeito: Deus leva uma vara a fim de proteger-me. Davi, como pastor, sabia que Deus estaria pronto a dar sua vida por ele, se necessário. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele afirmava que Deus o cercava e o guardava e o protegia. Muitas pessoas ficam sofrendo porque não conseguem visualizar Deus as protegendo. Essas pessoas não conseguem descansar em Deus, embora no fundo gostariam muito de conseguir fazer. E isso se deve porque não aprenderam a crer. Elas ouvem a respeito da fé, mas não exercitam a fé. Não temos o hábito de exercitar nossa fé. Por isso eu te digo: declare sua fé todos os dias no Senhor. Fale em voz alta o que Deus é para você todos os dias. Não estamos falando de pensamento positivo. Estamos falando de firmar aquilo que você crê. E você verá que sua fé irá se fortalecer. As palavras fazem grande diferença em nossas vidas. Davi, tendo aprendido a linguagem da fé, encontrava-se seguro no meio das guerras e conflitos da vida. Em vez de ficar pensando nas dificuldades, no tamanho do inimigo, nas lutas do dia a dia, Davi sonhava com a proteção de Deus. Davi visualizava Deus com seu cajado, o guardando e o protegendo de seus inimigos. E esse verso 4 do Salmo 23 ainda nos ensina que em meio ao perigo, Davi declarava a liderança de Deus sobre a sua vida. Tua vara, proteção, e teu cajado me consolam. Reconheça a liderança de Deus sobre a sua vida. O cajado é uma vara longa com uma extremidade curva, como um anzol. O pastor levava consigo o cajado o tempo todo. Quando uma ovelha saía do caminho, o pastor estendia o cajado, enganchava-o em torno do pescoço da ovelha e gentilmente a levava para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia-nos no caminho direito. Com a proximidade do perigo, Davi aprendeu a linguagem da fé, que declara a liderança de Deus. Quando tudo parecer escuro e sem esperança, e você sentir-se perdido, a vaguear pela estrada da vida, não fique confundido nem preocupado. Antes, se lance com fé nos braços do Senhor e deixe Ele te guiar. Declare a liderança do Senhor Jesus em sua vida, e Ele endireitará as suas veredas. Ao declarar a liderança do Senhor Jesus, você estará se dispondo a se submeter às suas orientações, aos seus ensinos, que se encontram na sua palavra. Você e eu não precisamos ter medo dos dias maus. Não precisamos ter medo do perigo, porque o Deus Todo-Poderoso estará sempre conosco. E sua vara e seu cajado sempre nos consolará. Deus te abençoe.